esse culto, que o Senhor fale ao nosso coração com poder, meu Deus, e que nós possamos receber do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graça e a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra, livro de Êxodo, capítulo 5, do 1 até o 17. E esta canção, Chacres, que vocês trouxeram, não é? É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nós não combinamos nada, né? Mas ela se encaixa, né? Como uma bela introdução à pregação de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos viver. A nossa vida vai ser gasta. Mas a pergunta é, em prol de quem? Porque no final o que importa é se nós tivermos vivido para Ele, para Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Na quinta-feira e na sexta-feira, às 7h, né, Guilherme? É o ensaio do coral, tá bom? Então, os irmãos não deixem de vir, porque estamos aí na reta final. Convide mais um, tá bom? Como disse o pastor, né? Parece que está longe, né? Mas já é domingo. Glória a Deus. Êxodo capítulo 5, do 1 ao 17. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência, com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel clamar a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ansiosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Só até aqui. Glória a Deus. O título desta mensagem é A Exaustão que Muda o Foco. Aqui nós temos um diálogo entre Moisés e Faraó,
E aí a gente vê a nítida intenção do diabo, que está tipificada na pessoa de Faraó. Faraó é um tipo de diabo. Há uma matéria, quando nós estudamos no seminário, e ela chama tipologia. Então, são coisas que acontecem, pessoas ou coisas, objetos, que tipificam algo no Novo Testamento. E aí nós vemos a libertação que Deus estava chamando Moisés para fazer, apontando para uma libertação maior através do sangue de Jesus, mas nós vemos a resistência de outra parte desferida por Faraó, que aponta também para o diabo. Por isso é um tipo de diabo. E aí, ele quer cansar o povo de Deus. Faraó quer cansar o povo de Deus e mudar o foco da atividade. Qual deveria ser o foco do povo de Deus naquele momento? O que eles deveriam fazer? Adorar ao Senhor. Ir caminho de 3 dias e celebrar uma festa, um culto, servir a Deus. Guarda isso. Esse deveria ser o foco, que está lá no primeiro versículo. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E aí, também, nós veremos no texto as artimanhas de Faraó e algumas palavras-chave nas ações dele. Primeiro, povo cansado não tem força nem vontade de servir a Deus. Você já se viu cansado e sem forças para vir à casa de Deus e servir ao Senhor? Muita tarefa, muito desgaste. Faraó tem uma artimanha. Bom, eles estão querendo servir a Deus. Foi Karl Marx que disse: a religião é o ópio do povo. Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Ou seja, o povo não tem nada, o povo é iludido, dá-lhe uma droga, o ópio é uma droga, dá-lhe uma droga e o povo se entretém com isso. E aí, o Faraó, ele está arrumando uma artimanha. Vamos cansar. Povo sem força e sem vontade não servirá a Deus. No versículo 2, Faraó diz o seguinte: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? Faraó não acredita em Deus, Faraó não conhece a Deus, Faraó se intitula Deus, ele é um Deus na mente dele. A maioria de vocês sabe, as pirâmides eram os quartos, os depósitos, onde Faraó guardava seu tesouro, onde Faraó também mandou executar exército, onde Faraó guardava comida, onde Faraó guardava brinquedos, porque ele pensava o seguinte: um dia eu vou reencarnar, e na próxima reencarnação eu volto, e se eu voltar como criança eu já tenho meus brinquedos. Se eu voltar como adulto eu já tenho meu exército, se eu tiver fome eu já tenho comida. Eu acho que não deu certo. Até hoje eu não ouvi falar em história de nenhum que deu certo nessa história. Ele tem uma artimanha. Ele não conhece a Deus. E ele quer também jogar no meio do povo. Lutas, cansaços, hiperatividades, às vezes levam o povo às dúvidas. E uma pessoa que duvida, como vai aplicar sua vida nisso? Se uma pessoa duvidar de Deus, como é que ele vai aplicar sua vida em Deus? E aí a gente volta à canção. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele. É por Ele.
Eu creio que cada um que aqui está tem essa consciência. Nós somos crentes e nós vamos morrer, isso é ponto pacífico e é por Ele. Nós temos um foco, nós temos um alvo. E se vamos morrer, que seja por algo tremendo, por uma causa tremenda, que é a causa da eternidade, e desfrutarmos a eternidade também. Quem é o Senhor? Você sabe quem é o Senhor? Tem valido a pena? Vale a pena trabalhar por Deus? Vale a pena? Você distingue a voz de Deus das demais vozes que falam na tua mente? Porque na hora do cansaço, na hora da fatiga, na hora que o povo está à exaustão, muitas vozes virão. Eu me recordo uma vez, quando ainda membro da Igreja Batista Moriá, estávamos construindo a igreja, trabalhamos o dia todo, desde 7h pouco da manhã, e estava fazendo concreto, ajudando, enchendo colunas e vigas e aquela sujeira toda. Lá no fundo da igreja, um monte de pedra, um monte de areia, escoras, escorando já um pedaço de laje. E era hora e não ia dar tempo de ir para casa. Eu falei, eu vou ficar aqui mesmo. Eu sento aqui no último aqui, perto do monte de pedra mesmo, e eu fico aqui, eu estou sujo, eu estou cansado, mas eu quero estar aqui na igreja. Eu estava muito cansado, porque carregar concreto o dia inteiro não é brincadeira. Quem já trabalhou nisso sabe como é que é. Eu não falei com ninguém. Eu pensei, na hora do louvor, Senhor, eu estou tão cansado, que eu não tenho força para te adorar. Eu não disse isso. Eu não articulei palavras. Eu pensei. Deus, lá do alto, ouviu o meu pensamento. Irmãos, na mesma hora, uma força sobrenatural tomou conta de todo o meu corpo, fisicamente falando. Fisicamente falando. Aquilo me levantou de estar sentado ali perto daquele monte de pedras. E eu recebi uma força física, uma visitação sobrenatural de Deus. E eu cantei. Adorei ao Senhor. Diferente de quando eu estava descansado, mas ali eu adorei ao Senhor. Porque eu sabia quem é o Senhor. Você vai entender Deus quando você souber quem é Deus. Você talvez tenha sido simpatizante da religião, simpatizante da igreja, mas você vai saber quem é Deus quando você conhecer Deus. Quando você tiver uma experiência com Ele. E Moisés sabia quem era Deus, porque Moisés tinha visto Deus lá na sarça. Moisés tinha falado com Deus e Moisés sabia. E aí, quando nós sabemos, nós distinguimos as vozes. A gente sabe quem está falando. Às vezes, as vozes estão muito próximas de nós. A voz estava errada na boca da mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Abandone a Deus, Jó. Como uma louca falas tu. Receberíamos o bem, não receberíamos o mal. A voz errada estava na boca de um discípulo chamado Pedro. Jamais, Senhor Jesus, jamais vamos para Jerusalém, porque o Senhor vai morrer lá. Qual foi a resposta que Jesus deu distinguindo a voz? Afasta de mim, aparta, arreda Satanás, que não cogita nas coisas de Deus. Jesus distinguiu, Jó distinguiu, e nós podemos distinguir as vozes. Essa voz aqui não é a voz de Deus, não é a voz do Senhor. É muito além de Faraó, é o inimigo que está trabalhando por trás.
Na mente de Faraó, Deus não importa. O importante é o trabalho, o importante é fazer tijolo. Todo mundo já viu um tijolo, né? Um tijolo de barro. Irmão, que negócio é esse? Olha o versículo 4. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que? Guarda essa frase agora. Interrompeis o povo no seu trabalho. Ide as vossas tarefas. Você está interrompendo o povo de fazer tijolo. Qualquer criatura pode fazer um tijolo. Você já fez tijolo? Quem já fez tijolo? Arnaldo já fez tijolo. Era de barro, Arnaldo? Barro. Irmão, eu nunca fiz tijolo. Mas se você juntar um barro adequado, colocar numa forma e colocar para secar, e se precisar, colocar num forno, vai sair tijolo. É isso aí, Arnaldo? É por aí? E eu nunca fiz tijolo na minha vida. Então, você não precisa ter diploma, você não precisa ter faculdade, você não precisa ter pós-graduação. E aí o Faraó, olha a inversão de valores. E eu quero que você preste atenção em inversão de valores. Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Para Faraó, um tijolo vale mais que Deus. Existe algum valor que você tem que é melhor, que é maior do que Deus? Existe alguma coisa maior do que Deus na tua vida? Pastor, o senhor está dizendo para nós abandonarmos o trabalho? De forma alguma, não estou falando isso. O problema aqui é que Faraó só enxerga atividade. O problema aqui é que Faraó quer lançar mais atividade. E ele quer cansar o povo. Ele quer prender o povo. Porque, meu irmão, fala a verdade. Se você, escravo, trabalhar das 6 da manhã às 7 da noite, fazendo tijolo, andando daqui para cá, daqui para lá, aí chega em casa, e aí alguém fala assim: ei, vamos passear no shopping? Bom, não vou perguntar para as mulheres, porque é capaz que a resposta vai dar errado. Se for para comprar mais um sapato e uma bolsa, eu acho que vale a pena, né? Mas, olhando aqui nesse foco, alguém cansado de andar o dia todo carregando pilha de tijolo, carregando barro sujo, vai chegar em casa com ânimo para alguma coisa? Não vai, não vai. E é isso que o Faraó quer fazer. Uma inversão de valores. Sou eu valorizar muito uma coisa em detrimento do espiritual. Sou eu valorizar muito a minha atividade em detrimento do servir a Deus. No verso 5, olha o que está escrito. E disse também Faraó: o povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Distração. Mais uma vez a inversão de valores. Isso é distração. Distração é você só pensar que você precisa produzir. Distração é você querer viver a vida só para você. Distração é você se colocar em primeiro plano sempre. Por mim, por mim, por mim, para mim. Ou como Narciso, né? Que olhava seu reflexo na água e ficou apaixonado por si mesmo. Vós o distraís. Como que isso pode ser uma distração? Olha a mente, olha o diabo querendo incutir em Moisés, em Arão, e que isso passasse para o povo.
Ir para a igreja, servir a Deus, celebrar ao Senhor é distração, é perda de tempo, é perda do foco. Nós temos um objetivo, nós temos um foco. Não perca. Então não se distraia, não gaste tempo com a igreja, não gaste tempo com esse negócio de Deus, porque isso é bobagem. Eu tinha 20 para 22 anos, um primo disse assim para mim: você está perdendo o seu tempo. Porque ele era estudante de medicina, e ele tinha a carreira das carreiras, e ele disse assim: quando você chegar aos 27 anos, você vai perceber que você perdeu o seu tempo. Falei, mas ele falou, não, cala que eu ainda não terminei. E ele falou mais algumas coisas. Eu falei, eu posso falar? Fale, mas fale rápido que eu tenho que ir embora. Eu falei, o seu problema, meu primo, é que você nunca teve um encontro real com Cristo. Você foi uma pessoa que passou pela igreja, foi líder de jovens, foi ativo na igreja, mas você nunca teve um encontro real com Cristo. Pode ser que eu nunca tenha tido um encontro real com Cristo. E mais tarde, no auge da sua carreira, porque ele está muito rico, ele é muito bem de vida, no auge da sua carreira, ele conversou com o meu primo, que é pastor, que já veio aqui, ele é pastor lá em Portugal, meu primo Daniel. E ele virou para ele e falou assim, Daniel, eu estudei medicina e eu vou falar um negócio para você. Eu salvo vidas. Ele falou, é verdade, primo, você salva, mas eu também salvo. Só que tem uma diferença. A vida que você salva, ela morre amanhã e você não salva mais. A vida que eu salvo, ela morre e ela tem vida eterna. E ela é salva de verdade. Porque eu falo de Jesus para ela, então eu salvo. Mas a vida que você salva amanhã vai morrer de novo. Mas a que eu salvo não vai morrer, porque ela terá vida eterna com Cristo. O Faraó está dizendo para o povo, você está distraindo. Nós não estamos aqui para distração. O pastor não está aqui para te distrair, o pastor não é um animador de palco, de torcida. O pastor está te trazendo a palavra da vida eterna, a única que pode te salvar de verdade. Dobre a tarefa e exija a mesma produção. Leve o povo à exaustão, assim eles não terão tempo para Deus. É a ideia dele no versículo 7 e 8. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirão dela, estão ociosos. Por isso estão dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Dobre a tarefa, leva o povo à exaustão. Povo exausto não vai ter força e nem coragem. Artimanha de Satanás. Talvez a gente coloca de vez em quando algumas ideias e a gente pensa o seguinte, eu preciso fazer mais. Eu queria um dia de 48 horas. Você já precisou, às vezes, de um dia de mais horas? Porque tinha muita coisa para fazer? Agora, será que nós já pensamos que um dia nós precisávamos de 24, 36, 48, porque não está tendo tempo suficiente para a gente fazer o de Deus? Normalmente, quando faltam horas no dia, não são para Ele.
Normalmente, é porque a gente tem muita tarefa, tem cobrança, tem um diretor, tem um supervisor que está cobrando aquela tarefa que era para sexta-feira e você não terminou, e segunda-feira você vai ter que dar conta. Não é assim que acontece de vez em quando? É assim. E aí você tem, às vezes, que esticar a sexta-noite, levar trabalho para casa, e aí no domingo você se atarefa. E um crente atarefado no domingo, ele está atarefado. Você não consegue assoviar e chupar cana. Você não consegue trazer o notebook para a igreja enquanto ouve a pregação, trabalhar. Dobre. Exige a mesma conta. Antes, o povo do Egito arrumava a madeira, arrumava a lenha, arrumava a palha, para eles queimarem no forno. Agora, além deles fazerem o tijolo, a produção não pode diminuir e eles precisam sair também para coletar. E aí diz o texto que eles saíram por toda a terra. Lembrando que o Egito não é nenhum interior de São Paulo, de Minas Gerais. O negócio ali tem muita areia e muito solo não fértil. Lembre-se disso também. Versículo 9. Agrave-se o serviço. Povo cansado não terá forças para ouvir a Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. As palavras mentirosas aqui no conceito de Faraó são as palavras do homem de Deus. Olha como o inimigo joga. O dele é o certo, o de Deus é o errado. E a Bíblia fala que muitas vezes as pessoas chamarão ao mal de bem. Eles vão inverter as coisas. Versículo 17. Estais ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Na mente de Faraó, servir a Deus é coisa para quem não tem o que fazer. Muitas vezes a gente convida alguém para vir à igreja e a pessoa responde, olha, não dá porque eu tenho que fazer comida para meu marido. Mas crente não come? Quando eu cismo de fazer um trem diferente em casa, eu acordo cedo, Eduardo. Meu amigo, quando Débora e Guilherme acordam, eu já estou com a comida pronta. Porque eu tenho compromisso na escola bíblica. Ah, não, eu cansei de ouvir esse negócio. Olha, vamos para a igreja, convida uma mulher. Não, porque eu tenho que fazer comida. Eu tenho que fazer... Meu querido irmão, dá para você fazer o que você quiser no domingo, antes de vir para a igreja. É só ter vontade. É só ter foco. E aqui, na ideia do Faraó, é que vocês não têm nada que fazer. Crente não tem o que fazer, então não tem nada que fazer, vai para a igreja. Você não tem nada que fazer? Quantos sabem que a agenda de amanhã vai estar muito corrida aí? Então vocês têm muito o que fazer. Mas vocês estão aqui. Por quê? Porque vocês entenderam que há um valor, que há um chamado, que há algo que está acima de tudo. Situações definidas nos levam a fins proveitosos. Qual a sua meta? Se você tem bem definida a sua meta com Deus, isso te leva a um fim proveitoso. Se a sua meta é fazer tijolo, qualquer um pode fazer. A meta de Faraó era: trabalhe, 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 até que você não tenha mais força para servir a Deus. A meta de Moisés: vamos obedecer ao chamado de Deus, vamos celebrar ao Senhor, vamos servir a Deus.
Bom, para a gente saber se deu certo ou não, a gente precisa ver o fim de cada um nessa história. Abra o Salmo 136, verso 15. 136, verso 15. Dá para colocar aqui? Ele está contando a história dos feitos de Deus e do faraó e do Egito. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual foi o fim de faraó? Morreu afogado no mar vermelho. Você sabia disso? Porque numa leitura lá do Êxodo, não dá para entender que o faraó também entrou no mar atrás do povo de Deus. Mas o salmista, que eu não me recordo agora quem escreveu o 136, ele diz que o faraó morreu também ali. E se você não acreditar, a arqueologia há cerca de 10, 15 anos encontrou no fundo do Mar Vermelho armas do período faraônico. Tá? A Bíblia já disse isso e a ciência descobriu isso. Oh, um grande feito, né? Depois de 5.000 anos quase, ela descobriu essa história aí. Esse foi o final de Faraó. E o fim de Moisés e do que serve a Deus? É a glória. Coloca aí para nós Mateus 25, 21. Qual é o fim daqueles que servem a Deus? Todo mundo vai ter um fim. O faraó tem um fim e o crente também vai ter um fim. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o fim daquele que serve a Deus. Esse é o fim. Faraó, e aqui eu já parto para a conclusão, era um tipo de diabo. Hoje existem outras artimanhas do diabo para te tirar da presença de Deus. Hoje não são tijolos, são outras coisas. E as hiperatividades da vida são outras também. Naquele tempo, vamos fazer tijolo, vamos trazer trabalho em cima de trabalho. Hoje a gente troca o tijolo por outra coisa e outra hiperatividade. E aí eu pergunto, você está identificando com clareza o seu chamado e a sua meta? O que você quer para a sua vida? É claro isso para você? Ou você está meio perdido aí no meio de tanta coisa para fazer que ainda não deu tempo para pensar em Deus? Se não temos tempo para pensar em Deus, estamos candidatos a não servir a Ele. E aí o nosso final vai ser precipitados também. Você entendeu a palavra? É isso que Deus colocou no meu coração nesta noite, amém? Eu quero orar com você nesta hora. Senhor, ouvimos a Tua voz, meu Pai amado, é isto que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos, para nós refletirmos, meu Deus amado, os rumos da nossa vida, Senhor. Se estamos ouvindo ao Senhor, se estamos nos perdendo, meu Deus amado, em tantas fabricações, em tantos objetos que nós estamos fazendo, Senhor, e estas coisas só estão nos cansando e elas não passam de barro. Tem misericórdia de nós, Senhor, meu Pai amado, que não percamos o foco, que não percamos, meu Deus amado, o Senhor de vista. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Chegamos ao final deste culto, que Deus abençoe a cada um dos visitantes, nosso querido irmão, casal que está aqui também, que Deus os abençoe.
na quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente. E no domingo, né, aquele culto lindo, maravilhoso, será o nosso culto de Natal. Amém? Venha e traga mais um. Eu te convido a ficar em pé. Nós vamos fazer a oração final e vamos retornar abençoados para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Antes disso, o irmão Daniel está me lembrando lá, eu preciso de uma meia dúzia, um número par de irmãos, 6 irmãos, para trazerem aqueles degraus que a gente usa aqui como plataforma. 6 varões, levantem a mão aí, que podem descer ali. Ok, é só descer lá, colocar depois aqui, ajeitar. Os meninos do som orientam aí, tá bom? Amém. Tudo avisado? Não esqueci nada, né? Nós vamos orar a Deus. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti, meu Pai. Ontem à noite estivemos aqui, meu Deus amado, naquela palestra sobre os recursos financeiros que o Senhor tem dado, em como administrá-los. Muito obrigado, Senhor. Hoje pela manhã também, ouvindo, meu Deus amado, das comemorações do dia da Bíblia, e agora à noite também, quando podemos prestar este culto para Ti, Senhor. Meu Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, meu Pai amado, porque nós temos o que fazer, e nós temos um chamado e um compromisso contigo, Senhor. Nós trabalhamos, mas nós também servimos ao Senhor e servimos com alegria. Fortalece o Teu povo, meu Pai amado, dá graça, e que esta graça maravilhosa enche o coração de cada um, meu Pai amado, como disse nesta oração da bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.